Nós começamos a entrar no autocarro, tinha aquelas portas assim, todas chiques, com os degraus, e já era chique, a Mundial Turismo naquela altura já era chiquérrima. Tinha aquele pichu, desceu o degraus. Está bom, está fino. Subimos, pronto, um motorista muito simpático falou ao microfone, fez-nos a visita turística. Quando passamos no aqueduto, agora vou passar aqui, assim, tá. Quando subimos na ponta, aquilo foi um deslumbre para nós, quando começamos a ver aquilo, porque demos na história, víamos nos livros as fotografias. Já chegamos, já noitinha, não é assim? É uma sensação estranha, não é assim? Eu lembro-me sempre do bater de ondas. Muita confusão na minha cabeça, não é assim? Era muita confusão porque nós íamos perder uma vida. Eu era uma jovem, tinha uma vida a construir na minha terra, não é aqui? Senti-me perdida e pronto, os meus amigos, não é assim? Os meus amigos, a minha terra, tinha perdido tudo, não é assim? O autocarro da Mundial Turismo, que partiu do aeroporto Humberto Delgado e que transporta Suzete, Lília e São, encosta na Avenida dos Náufragos. Quando chegam a Sesimbra, as irmãs têm dificuldade em reconhecer o que as rodeia, mas aquele não é um sítio totalmente desconhecido para Lília. Na nossa mente eu já tinha uma ideia de Sesimbra, não é? Que havia gente em Porto Alexandre que era de Sesimbra, já ouvia músicas de Sesimbra, nos bailes da Caneca Furada, Praia de Sesimbra, oh, na, na, na. A Taraneira Pepita, conhece? Oh, na, 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 na. De um lado da Avenida dos Náufragos encontram o Oceano Atlântico, o mesmo em que mergulhavam em Angola, o mesmo onde o pai pescava. Do outro lado está o Hotel do Mar, um alojamento turístico de luxo. Tem pouco mais de 120 quartos, distribuídos por 8 andares. Suzete estranha as mordomias. Começámos a descarregar as coisas e começaram a vir bagageiros a virem-nos buscar as nossas coisas. Não mexa, não estamos sempre aqui. Eram miúdos, 16 anos, tinham a nossa idade. Ai pá, eles nem tinham corpo, todos magrinhos, fininhos. As 3 irmãs estão cansadas. Têm dezenas de horas de sono em falta. Partiram de Porto Alexandre há mais de uma semana. Faltam poucos dias para a independência de Angola. Levaram-nos então para uma recepção, pronto, deram um quarto para os meus pais e um quarto para nós. E pronto, e aí começou a vida no Hotel do Mar. Chegamos quando vimos uma cama, deitamos em cima da cama e adormecemos. É aqui que a família Fernandes vai viver até maio de 1977. Durante 1 ano e meio, este é o sítio a que vão aprender a chamar casa. Eu sou a Lara Castro e este é o 3º episódio de O Retorno das 3 Irmãs, um podcast Renascença. O Retorno das 3 Irmãs, um podcast da Renascença com o apoio da TAP. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP, está oficialmente em Portugal, com tudo o que faz de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Deixemos por agora as irmãs Fernandes a repousar nos seus novos quartos. Voltemos ao contexto que as espera. Pelo pão e pela paz. A Revolução muda tudo, mas deixa o país no limbo. Até ao 25 de novembro de 75, no chamado período revolucionário em curso, não é claro qual será o futuro de Portugal. Agostinho de Selão tem 21 anos, é recepcionista do Hotel do Mar e está preocupado com a falta de turistas. Para a hotelaria, para a restauração foi muito difícil. Eu acho que sim, que foi o período mais difícil. Não sabíamos se havia dinheiro para pagar os ordenados, se não havia, pá. E aquilo parecendo que não, mexe muito connosco. Após a Revolução, os clientes habituais do Hotel do Mar desaparecem quase por completo. Aparecem alguns novos, curiosos com o que se passa no país. Depois a seguir logo ao 25 de Abril, aqueles primeiros tempos, tivemos lá muita gente. Eu, por exemplo, a seguir ao 25 de Abril, tivemos lá o Le Pen. O Le Pen esteve comigo sentado, como estamos aqui,
teve sentado comigo a fazer as contas, a pagar a estadia do grupo dele que esteve lá. E se eu não soubesse que era um homem de extrema-direita, primeiro era um cliente excepcional, pronto. Tivemos pessoas ligadas ao Partido Comunista, ligadas ao Partido Socialista. Em fevereiro de 1975, alguns dos capitães que fizeram Abril alugam uma suíte para apresentar um plano ao movimento das Forças Armadas. Trata-se do Plano Melo Antunes, uma estratégia para evitar que Portugal se torne um país próximo do modelo soviético. O momento é registado numa fotografia, onde se vê 7 homens sentados à volta de uma mesa cheia de papéis e chávenas de café. Há também cigarros em várias mãos, ainda se fumava dentro dos quartos. Mas o hotel não consegue sobreviver à base deste tipo de clientes. Durante o verão está quase vazio, até que a administração decide acolher retornados. E portanto chegou-se a acordo lá com o IARN e eles começaram a mandar vir clientes, pá. Só que aquilo para um hotel de 4 estrelas, nem todos os clientes se enquadravam com o hotel. Mas, pronto, o que nos deixa é ver aquelas pessoas que vinham em sofrimento, pá. Algumas sem roupas, pá. Tivemos lá uma família que vinha, pá, que não traziam nada, pá. Eu consegui, através de uma moça que estava lá no escritório, que tinha filhos e não sei quanto, e disse-me: Agostinho, eu tenho lá roupas, não sei quanto trago. E trouxe um saco, uma mala com roupas, pá, que se pôs lá à disposição dessas pessoas, pá, para que utilizassem. Porque havia pessoas, pá, que não traziam nada. Havia pessoas que nos diziam: pá, nós deixamos lá tudo. Rapidamente o Hotel do Mar fica quase cheio, tal como outros hotéis, pensões, parques de campismo e até prisões por todo o país. Num relatório de atividades, o Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais havia de admitir que se tinha cometido um erro básico: assumir que cada retornado teria à sua espera uma família e uma casa. Não era assim. O IARN vai pagar entre 270 e 875 escudos por dia para alojamento e alimentação de todos os que não têm para onde ir. Durante largos meses, o Estado português gastará cerca de 20 milhões de escudos por dia para alojar cerca de 70 mil retornados. Ajustado ao custo de vida de hoje, seriam 3 milhões de euros por dia. Por essa altura, o recepcionista Agostinho prefere focar-se no lado positivo. O Hotel do Mar voltava a ganhar vida. A maioria dos retornados adapta-se bem à rotina no hotel, mas cada quarto vai transformar-se numa casa com várias pessoas lá dentro e nem sempre se cumprem as regras. Qual não é o nosso espanto, passando alguns dias ou fazerem fogueiras dentro do quarto. O hotel oferece pequeno almoço, almoço e jantar. Recebem senhas para as bebidas. O que quiserem consumir no bar é cobrado à parte. São hóspedes com os mesmos direitos de qualquer outro turista. Pelo menos é assim que Agostinho encara. Mas alguns trabalhadores do hotel têm uma opinião diferente. Nas refeições, não sei quanto, às vezes dizem: isso não se faz nada de sobremesa para esses gajos e não sei quanto, não merecem nada. Pá. Eu cheguei a falar com o pasteleiro e eu ir ajudar o pasteleiro a fazer pastéis de nata para eles. Pá. Alguns clientes passaram a ser amigos. Ainda hoje, Agostinho mantém contacto próximo com uma família em particular, que conheceu por esses dias. Eu com a Lili e com coisa, a gente acabamos de ganhar uma amizade muito grande, irmos à casa da mãe dela e dela, pá. E lembro-me, portanto, que ela que era uma doente pelo Benfica, era uma senhora também excepcional, pá. Assim como a Lili e a Suzete. Nem de propósito, nesse preciso momento, toca o telefone do jornalista Fábio Monteiro, que estava a conduzir esta entrevista com Agostinho. Olá, é tudo? Olha, hoje não tens direito a nada. Olha, eu estou aqui neste momento com o Sr. Agostinho, na verdade. Estou aqui na casa. Olha, Suzete, pode-me mandar a sua morada e depois eu vou lá ter. Eu dou-lhe um toque, pode ser? A chegada ao Hotel do Mar marcou o início de uma nova etapa na vida da família Fernandes. Com 14 anos, Suzete vai para o segundo ciclo do ensino básico em Sesimbra, mas não se adapta. Desisti logo no primeiro período porque não gostei do método de ensino, não gostei de nada da adaptação, não era o meu curso e aquilo que estava a dar já tinha dado em Angola e foi uma desmotivação, chumbei por faltas e não sei o quê. Já a outra irmã, Lília, fica no hotel com a mãe.
E os dias custam a passar. Estranha as novas rotinas e tem saudades da casa que deixou em Porto Alexandre. Eu estava habituada a um ambiente de família, não é assim? Nós tínhamos a nossa casa. E ali o Hotel do Mar, eu acho que era um bocadinho separar de famílias. Está claro que os meus pais estavam num quarto e eu, a Suzete e o meu irmão, estávamos num outro, ao lado. Mas não era a mesma coisa que termos o ambiente familiar. Está a ver? Não comíamos nós só na nossa mesa. Era muita gente. E eu estava habituada a um ambiente familiar, ali, recatado, sossegado. Não é assim? Tínhamos que ir para as bichas. Está claro que a comida não era má, mas não comíamos o que a minha mãe fazia. José, o pai das 3 irmãs, procura trabalho na pesca, a arte que já exercia em Angola. O meu pai era uma pessoa dada, de um coração, não é assim? E começou a dar-se com as pessoas, a conversar com as pessoas, a levar o meu pai para arranjar, fazer caixas de padoca para ganhar dinheiro para o tabaco. Depois arranjaram um barco, que era o Sesimbrense, que até chamava o barco pirata. Juntaram-se uma campanha, malta do Hotel do Mar, que foi neste barco. Eu nem sei se o Chuif foi. Sabe quem é o Chuif? Não sabemos ainda, Lília, mas algo me diz que vamos saber daqui a pouco. José acaba por comprar um novo barco em conjunto com alguns retornados e com pescadores de Sesimbra. Ajuda a formar uma cooperativa que se chamava... Direito ao Trabalho, Cooperativa Vermelha. Era comunista, mas o meu pai não era comunista. São, a mais velha, vai ficando mais calma. Após meses de tumultos e tensão, não tem mais de fugir. Consegue descansar e dedicar-se às 2 filhas. E sabe que Arlindo não vai demorar a ter emprego para poderem recomeçar a vida. O meu marido era do quadro-geral da Dedos, começou logo a receber, tinha ordenado, né? Tinha um compromisso com o Estado, né? Mas o ano de 75 reserva-lhe mais uma surpresa. Um mês depois de estar a morar no Hotel do Mar, São vai ao médico e descobre que está grávida de pouco mais de 2 meses. Ou seja, já vinha grávida de Angola. Fizeram exames, eles disseram que eu estava grávida. Foi mais uma, porque o meu sonho era ter 7 filhos. Eu gostava de ter 7 filhos. Hoje não tenho por causa de Mário Soares Rosa Coutinho, é isso que eu digo sempre. Jorge nasce em maio de 1976. O meu filho nasceu no dia 4 de maio, no dia da cidade, na vila de Sesimbra, mas no dia 3 telefonaram a perguntar ao meu marido para onde é que ele queria trabalhar. Tinha 3 hipóteses: Figueiró dos Vinhos, Barcelos ou Porto. E eu só dizia assim: olha, é o que fica mais perto de Sesimbra, porque a gente não sabia. E assim foi, viemos para Figueiró dos Vinhos. Quando deixam Sesimbra, o bebê tem 2 meses. As irmãs Lília e Suzete ficam a viver com os pais no hotel. Por essa altura, o termo retornado já era usado por toda a gente e até em documentos oficiais. Marques Valentim é fotojornalista e traduz o termo em 2 imagens. O que é que são os retornados? Os retornados são os contentores em Alcântara e são as imagens de muitos retornados à espera está o barco a descarregar os contentores, vê-se o barco e vê-se as pessoas. Entre os que ficam em alojamentos temporários e os que regressam às terras de origem, nem todos vão recolher os pertences que enviaram de Angola e Moçambique por via marítima. Mais de 100 navios tinham feito a viagem para evacuar os bens de quem fugia. Em meados de 1976, ainda se acumulam milhares de contentores de madeira no cais de Alcântara. A imagem destes caixotes junto ao padrão dos descobrimentos ficaria como símbolo maior do fim do Império, os despojos das colónias, devolvidos ao sítio onde tudo tinha começado. Por esses dias, Marques Valentim é fotojornalista na Agência Europeia de Imprensa. Mostra-nos um lote de imagens que fez na altura. Tens para aí umas 5 ou 6 que é só contentores, são pilhas de contentores. Depois vê-se ao fundo da ponte sobre o Tejo, um bocadinho da ponte, porque aquilo era empilhado lá. Nas tábuas laterais dos caixotes há nomes escritos de forma improvisada. B. Correia Lisboa, A. Silva,
Alguns têm números, alguns só têm iniciais indecifráveis. Nesta fase, poucas pessoas circulam entre os extensos corredores de caixotes. Só se ouve o ruído dos carros a passar no ponto 25 de Abril, ali ao lado. Mas uma das imagens favoritas de Marcos Valentim foi captada alguns meses antes, quando o cais se enchia de gente. E é numa dessas imagens que eu tenho a foto que eu gosto muito, que é uma senhora que está com um bebê, está no cais de Alcântara, está sentada com uma criança ao colo, depois é só ao fundo outros retornados, digamos, que estavam à espera dos contentores que vinham no barco. Aquele 500 mil que chegou a Portugal em 75 distribuiu-se por todo o território. Mais de 50% concentrou-se em 3 distritos: Lisboa, Porto e Setúbal. Chloé, que conhecemos no primeiro episódio, não foi para um hotel. Regressou à casa da família em Faf. É efetivamente uma retornada, mas isso não tornou a adaptação mais fácil. Eu achava que morria aqui em Faf. Como é que se conseguia viver aqui em Faf? Agora Faf está muito giro. Quando nós chegámos há 50 anos, minha querida, não queira saber como era Faf. Eu não conseguia entender como é que se conseguia viver. Mas eu também ia-me embora, para mim tudo bem. A minha mãe só dizia, filha, depois habituas-te, tu faz ver que te habituas e tal. Lembram-se que Chloé tinha saído de Luanda em janeiro de 1975? Foi antes do pico de voos, antes da ponta aérea, e vinha só de férias até a poeira assentar. Mas nunca mais voltou. Ficou em casa de um tio que estava emigrado em França. Uma casa pobre, uma casa que havia ratos, uma casa que havia tanque. E eu lembro-me da minha mãe, coitadinha, a lavar roupa no quintal, lá no tanque. Ai, que coisa horrível. Foi triste, foi muito triste a nossa vinda para cá. Para uma jovem vinda de Luanda, que até aí passava os dias a pintar cartazes de filmes para a Telecine, sempre com as roupas da última moda, o choque foi enorme. Um choque, mas era um choque. Eu penso que nós em Luanda estávamos adiantados 30 anos do que aqui em Portugal. Por exemplo, eu era uma miúda moderna já na altura. Epá, cada vez que passava, eu ia, mãezinha, eu não posso viver aqui. Isto aqui é horrível. Se eu ia de minissaia, porque ia de minissaia. Se eu punha chapéu, Deus me livre. Não era ambiente para mim. As pessoas eram muito, como é que é dizer, bisbilhoteiras. Eu achava. O IARN tinha feito um apelo nacional à solidariedade com os retornados. E Chloé não tardou a envolver-se nesse esforço. Criou uma delegação para distribuir apoios em Faf. Íamos a Braga buscar os donativos. Na altura era o nosso... o Marcos Mendes. Na altura ele trabalhava com o governador de Braga. Eu sei que era ele que nos distribuía ali as latas de sardinhas, latas de atum, os cobertores, etc. Olha, eu hoje lembro-me da cena de ver muitas pessoas agora daqui, não é? Estavam bichas quer dizer filas, é? Nós lá dizíamos bichas. As filas para receber uma lata de sardinhas. Uma tristeza. Foi horrível isso. Chloé havia de conseguir um emprego na boutique de um supermercado em Guimarães. E em pouco tempo estava casada com outro retornado que conheceu em Faf. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. A 400 km dali, Suzete e Lília já conhecem todos os corredores do Hotel do Mar. Para se entreterem, organizam teatros, convívios, idas à praia. Todas as oportunidades são motivo para festa. Nós queríamos era festas. Nós arrebanhávamos as bebidas, não bebíamos durante uma semana ou 15 dias para arrecadarmos as bebidas, levávamos para os aniversariantes. Cada aniversário que havia, fazíamos uma festa no quarto do aniversariante. Havia giradiscos, farra, música e comida e bebidas. O hotel oferecia o bolo ao aniversariante, então todos os dias havia bolos, né? As duas irmãs fazem muitos amigos durante este período. Entre eles está Fernando Batista. Tem 18 anos quando chega à metrópole no final de outubro de 75. Os pais fugiram de Benguela e apanharam um barco para Portugal. Depois mudaram-se para Pinheiros, uma aldeia perto de Taboaço onde têm raízes.
Fernando fez uma rota diferente. Veio de avião, via Luanda, com uma tia e 2 primos, e trouxe apenas uma mochila da mocidade portuguesa com algumas peças de roupa. Vive sozinho no Hotel do Mar e não perde uma festa. Até ganha uma alcunha nova. Hoje há festa no quarto do Chuif, que era a minha alcunha na altura. Há festa no quarto do Chuif. O Chuif foi uma alcunha daqui do Hotel do Mar, não foi? Vem de onde? Vem da banda desenhada, era o Chuif quando chorava. Chuif, aquele. Olha, eu não sei como é que. Acho que tu uma vez fizeste isso. Fizeste assim, Chuif. Ou imitava uma coisa qualquer. Imitou e ficou Chuif. E é engraçado que as senhoras já de idade. Oh, senhor Chuif! E eu assim. Senhor Chuif, essa é boa. Nós tínhamos que gastar o tempo com alguma coisa, não eram essas, eram outras piores. O Hotel do Mar é uma fonte de memórias. É o cenário de paixões e desilusões, aventuras e pequenas tristezas para quem ali viveu há 50 anos. Este verão desafiámos as 3 irmãs e Fernando a revisitarem o hotel connosco. No dia marcado, São adoeceu e Lília ficou a tomar conta da irmã mais velha. Suzete e Fernando foram os nossos guias nesta espécie de regresso ao futuro. Esta parte, vocês já sabem, não existia, né? Esta parte é toda nova, esta zona é toda nova, a recepção não era aqui. A meio de agosto o hotel está cheio. O preço da noite ronda aos 300 €. Entramos pela atual porta principal, na parte de cima de uma encosta. Descemos até à zona virada para a marginal de Sesimbra, por onde entravam os retornados. Chuif, a gente não subia muito esta escada. Não, mas descíamos. Esta escada vai dar onde? Vai dar ao piso. A recepção cá de baixo. À recepção. A outra recepção que havia. Fernando e Suzete já visitaram algumas vezes o hotel, mas nunca voltaram a percorrer estes corredores. Foi aqui que nós entramos e éramos recepcionados aqui. Podemos ir? Candeeiros e paredes permanecem iguais, mas outros espaços mudaram. Onde nós tínhamos a sala que era o Salão Azul, que agora é um ginásio. É? Okay. É. Era o ponto de encontro. Ainda mesmo nós vimos lá o Sandokan. Sim. Eu tinha um ciúme desgraçado do Sandokan, porque a minha namorada, a Lena... olhava para o Sandokan. Descemos mais um pouco. Vamos até à porta do antigo quarto de Fernando. Hoje fica no piso 1, antigo piso 8. A numeração inverteu-se, entretanto. Vê lá tu que eu já não me lembrava desta escada, deste acesso aqui. O 805 era aqui. Pois era. Que agora é o 105, não é? Este era o quarto da minha irmã. Da São era aquele quarto. Este era o teu, Chuif. Este era o quarto da malandragem. O quarto onde viveu Fernando tem uma grande varanda e vista para a praia. O meu só tem acesso pelo exterior. Era este, tinha 3 camas. Era eu, um primo e mais um... O Higínio, não é? O Higínio, mais uma pessoa. Na altura havia cá uma aparelhagem e um G-disco. E havia um disco que era do Neil Diamond. Eu ouvi aquele disco. Estava farto das gaivotas do Neil Diamond. Fui obrigado a gostar, não tinha outro. Mas este quarto tem saída para a frente. Para o exterior, exatamente. Agora imagina, nós miúdos, aqui com o quarto, e dormíamos na varanda, todos, a ouvir Pink Floyd, na varanda, e eu hoje quando disse, uma pessoa com um quarto e vai dormir para a varanda, aquela coisa de miúdo, não é? Tem piada é dormir lá fora, ao relento. Fernando não perdia uma oportunidade para a brincadeira. Eu na altura usava umas socas, que eram umas coisas de madeira, só assim com uma fita em cima. Isso os rapazes na altura usavam. E eu com essas socas, eu fazia uma brincadeira que era tipo rajada. Mas aquilo fazia um barulho aqui neste corredor, depois fugia, não é? Descemos mais um piso. Saímos para o que parece ser um pequeno jardim. E aí encontramos o quarto que Suzete e Lília partilharam com o irmão Beto. Não tem acesso por dentro do edifício e já não acolhe hóspedes. Essa zona serve hoje de dormitório para alguns trabalhadores do hotel. Pronto, então aqui era o A1, aqui é o quarto A1, que era do senhor Adrega, um senhor muito forte com a mulher, o A1.
há 2, há 3 e há 4. Há 1, este era o quarto dos meus pais. Este. Aqui era o meu quarto. E ali era o salão de cabeleireiro, onde também servia de Tu estavas com quem? Estavas com quem no quarto? Estava com a Lília e o Beto. O Beto dormia na cama de lá e eu dormia com a minha irmã na outra cama. O antigo quarto de Suzete também tem vista para o mar, mas mais importante do que isso, tem à sua frente, ao nível do chão, o telhado de uma grande estrutura redonda. Uma sala que serviu de refeitório para os retornados, quando viveram ali. Isto tinha sombra, eram chocos, que era onde nós fazíamos cordas para estender a roupa. Não havia estas árvores. Mesmo junto ao telhado há umas janelas corridas, com cerca de 20 centímetros de altura. O suficiente para se conseguir espreitar lá para dentro. A gente espreitava para ver como é que estava o movimento, se a sala estava cheia, para irmos almoçar. O espaço está agora vazio e fechado para os hóspedes. De vez em quando é alugado para eventos. É a primeira vez que eu entro depois de... É a primeira vez que entro aqui, das outras vezes teve de ser fechado, não é? É uma sensação realmente estranha. A primeira vez que eu estava aqui, ainda muito pouco à vontade, não é? A comer uma maçã e a descascá-la com um garfo e faca. E diz esse meu amigo, epá, porra, pá, estás armado aqui? Estás armado aqui? Nós estávamos no hotel, caramba, nós temos que nos portar. Esse é o tal comportamento de quando se está uma semana no hotel, do que depois estar um ano ou mais, não é? Havia pessoas que até já nem comiam aqui, pegavam e levavam para os quartos, comiam nos quartos. Em finais de 1976, Fernando e Suzete já acumulam um ano de vida ali. Os turistas começam a regressar a Portugal e o Hotel do Mar é dividido. Puseram ali um contraplacado e nós não podíamos ir para aquele lado. Os andares superiores ficam reservados para hóspedes comuns e os retornados são confinados aos pisos de baixo. Portanto, estão a ver o que é pegar nas pessoas todas que estavam em cima, conseguir encaixá-las aqui em baixo. Teve que haver essa negociação. Pronto, olha, a partir de um quarto tinha 2 camas, passou a ter 4, não é? A piscina, que fica acima dos pisos destinados aos retornados, passa a ser só para turistas. Eu também compreendo. Nós tínhamos crianças travessas de todas as idades. Chegavam à piscina, pá, chapão, bomba. Ora, os ingleses, os franceses, sobretudo de ingleses e alemães, que iam muito para o hotel, eram pessoas já de idade, coisa. Sentiam-se incomodados com aqueles selvagens, entre aspas, que não eram, né, coitadinhos, das crianças, mas aquilo era a casa deles, era a piscina deles, o hotel era deles, era a nossa casa. Confinados aos andares de baixo, o refeitório é mais do que nunca o palco de todos os convívios. Há 50 anos fizeram ali muitas festas e organizaram mesmo uma marcha popular. A letra era uma paródia à divisão do hotel. Os retornados chamavam Jalgon à sua metade. E Hotel do Mar afamado, estás mal do totiço, foste posto de lado, que temos com isso? Agora é que é bom, temos hoje algum que nos vai fartar e viva a alegria, porque neste dia vamos festejar. E depois repetia-se, era toda a gente a cantar e a bater palmas e a dançar. Entrávamos todas muito bonitas, todas as meninas, que temos fotos, temos fotografias disso. Era a malta jovem toda, tu também entraste, não entraste? Também. Mas foi também no refeitório que se viveram alguns momentos de tensão. Sem trabalho, muitos passavam os dias sem rumo. A única rotina era esperarem pela sua vez para comerem e discutir o que seria o almoço ou o jantar. E havia já lugares guardados. Naquele lugar ninguém se sentava, que era a família Moreira, no outro era a família Cardoso, no outro era a família Betancourt, no outro era a família, sei lá, eles discutiam muito por causa da galinha. Houve uma altura aqui que era só galinha, né, que era o mais barato. Mas havia ovos estrelados, ao pequeno almoço. Tínhamos o luxo, tínhamos o pão, o coração e o pão de leite. Colado ao antigo refeitório fica um pequeno bar, onde se passava o tempo depois das refeições. O famoso bar. Ó, Suzete. Diz? Então o que eu estava a dizer era, chegávamos aqui e estavam os pires todos aqui espalhadinhos. Nando, sabes que eu tinha a ideia que o balcão estava aqui, ao contrário. Ah, não. Era aqui. Estávamos em campanha para as primeiras eleições legislativas em democracia que aconteceriam em abril de 1976.
Nos hotéis apinhados de retornados sem nada para fazer, os partidos políticos encontram uma oportunidade e um público. Se tu chegaste a ir ao Porto, ao comício do Sá Carneiro, ao Porto, eu fui. Então não fomos. Nós íamos a todas. Eu acabei de contar essa. Contaste? Apareceu-nos aqui alguém que estava do núcleo do PSD de Sesimbra, que precisava de gente para ir ao Porto. Mas o engraçado é que nós fizemos parte de um ato histórico, que isto até hoje é falado. Foi o primeiro comício do PSD com o Francisco Sá Carneiro no Porto, na Avenida dos Aliados. Na altura era nós PPD. estávamos lá, PPD. E nós estávamos lá. A malta vieram aqui, quem quer ir ao Porto? Eu. José, parou aqui o autocarro em frente. Sim. 2 autocarros para aí, né? Não, também não exagero. Sei lá, mas acho que eram 2 autocarros, Swift. Não, o segundo foi do CDS, foi mais tarde. Não, eu só fui a este do Porto. Eu fui a este do Porto. Então íamos todos, nós nem sabíamos para o que íamos, sabíamos lá para o que íamos, mais ou menos. A malta queria era sair, queria era passear e conhecer. Foi a primeira vez. E deram-nos bandeiras, eu lembro de com a bandeira na janela. Mas tu sabes o que é que grande. E eu fui uma delas, e mais malta, a gente quis foi dar ao slide. Estivemos lá no princípio, no meio e no fim, para não nos perdermos. Depois andamos lá a passear. Mas também passavam à porta do hotel outras caminhonetas, menos amistosas. Havia as caminhonetas que passavam com os pescadores para irem para a doca, mandavam-nos trabalhar, vão trabalhar malandros, mandavam essas bocas assim. E havia pessoas que respondiam, pronto, mandava-se para o outro lado, vão vocês, não sei o quê, filhos disto, filhos daquilo. 50 anos depois, continuam nas paredes do hotel as mesmas figuras de cerâmica de Querubim Lapa, que viram aqueles jovens chegar e que depois os deixaram partir. Eu voltei meia, venho cá com a minha mulher, venho aqui ao bar, venho aqui beber uma cervejinha, não há coisa melhor. Terminada a viagem no tempo, subimos até ao bar do hotel. Mas isto é muito bonito, foi esta a imagem, é a recordação que eu tenho quando cheguei a Sesimbra. É o mar, foi o mar, isto. À medida que encontra trabalho, a maioria dos retornados arranja casa própria e recomeça a vida. Mas em julho de 1977, ainda há 12% a viver em alojamentos pagos pelo Estado. O governo entende que os custos são incomportáveis. O Conselho de Ministros já tomou posição em relação a esse problema e até 30 de setembro têm que acabar e vão acabar os alojamentos por conta do Estado em unidades hoteleiras e similares. A decisão é apresentada por António Gonçalves Ribeiro, de quem falámos no primeiro episódio. O homem que tinha colocado em prática a ponte aérea ficou depois à frente do processo de acolhimento no Comissariado para os Desalojados. Muitos vão para centros de alojamento temporário e coletivo, como colónias de férias. Acelera-se a construção de habitação pré-fabricada e acaba por se criar um programa especial de crédito para acesso à casa própria. O acordo com o Hotel do Mar termina em maio de 77. A família Fernandes é transferida para a Pensão Náutico, também em Sesimbra, um alojamento mais modesto. Aí já começamos a fazer vida autónoma, cada família já cozinhava, já fazia os seus cozinhados, tínhamos um fogão, deram-nos um fogãozinho pequenino daqueles com 2 bicos, uma bilha de gás. Este é um período particularmente difícil para Lília. Ficou grávida quando ainda estava no Hotel do Mar. A relação não durou. Foi complicado mesmo para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe. Pronto, depois, as coisas aconteceram, né? Meu filho nasceu. Pronto, mas a princípio foi um bocadinho complicado, né? Assim, também não queria aceitar, não é? Acontecesse uma coisa destas, também não. Paulo, o filho de Lília, nasce em agosto de 77 e, entretanto, os recém-avós encontram uma casa em Sesimbra. Conseguem, por fim, ter um teto próprio. A mesma casa onde Lília vive, ainda hoje. Os meus pais arranjaram esta casa em julho, agosto, e nós viemos morar para aqui em setembro. José, o pai das 3 irmãs, continuará a viver da pesca. E Beto, o único filho homem,
segue-lhe as pisadas. Em 1979, enquanto anda à pesca em alto mar, José morre num acidente. Suzete casa, tem filhos, faz vida em Sesimbra, tal como Lília, que fica a morar com a mãe e o filho. São ficará sempre em Figueiró dos Vinhos, apesar de a princípio não ter sido recebida de braços abertos. Toda a gente a chamar, olha aqueles retornados, olha os retornados agora vieram para aqui. E realmente eu dizia sempre, eu não sou retornada, eu sou refugiada de guerra, não tenho culpa de na altura ter nascido debaixo da bandeira portuguesa. Não é verdade. Vim porque me obrigaram a vir, porque fui apontada com armas para eu vir. A irmã mais velha encontra trabalho como auxiliar numa escola. Por fruto do acaso, vai ser exatamente a mesma profissão de Suzete e Lília lá em Sesimbra. São torna-se chefe de escoteiros, voluntária em várias organizações, incluindo no combate aos incêndios. Arlindo trabalha como desenhador. Faz projetos de várias casas, mas nunca faz uma para a família. Quando vim para Figueiró dos Vinhos, as pessoas depois achavam que eu era assim uma pessoa muito abstrata, né? Fazia-me de abstrata, né? Porque fui trabalhar para uma escola, né? E elas, a minha casa tem isto, eu tenho aquilo, tenho isto na minha casa, olha, agora comprei isto para a minha casa, não sei o que. E eu ficava assim só a olhar. Vocês têm tudo e eu já tive. Vocês têm tudo, têm agora. E eu já tive a minha casa, já tive tudo e agora não tenho nada. Estou a começar outra vida. Estou a começar do zero. E fiquei assim e nunca mais quis comprar casa. Nunca mais. Porque pronto, fiquei com aquele trauma que um dia pudesse acontecer outra vez e tivesse que fugir. E eu nunca quis. Quando gravamos esta conversa, Arlindo tinha morrido há poucos meses e São estava prestes a perder, outra vez, a casa em que morava. A sua reforma não chegava para pagar a renda sozinha. São não tinha outra opção. Iria viver para a casa do filho Jorge. A cabeça está a dar outra vez à roda. Ter que deixar tudo outra vez. E tenho lá uma casa, pronto, com 52 anos de recordações, de histórias de vida, né? E agora está a acontecer a mesma coisa. Em Angola ficou lá tudo e agora vou também dentro. Jorge, o filho que nasceu no Hotel do Mar, vive em Luanda há mais de uma década. Regressou ao país de onde fugiu na barriga da mãe. E também ele, como muitos filhos de retornados, tem um capítulo a acrescentar à história da Ponta Aérea. O podcast do Retorno das Três Irmãs foi escrito e editado por mim, Lara Castro, pela Catarina Santos e pelo Fábio Monteiro. A imagem gráfica é de Rodrigo Machado e a sonorização é da Beatriz Martel Garcia. No próximo episódio... Só em 2016, com a ida dos meus pais lá, é que por contactos se consegue juntar elementos da família que ficaram e que eu conheço, né, nesse período, e também eu fecho o ciclo. Fecho o ciclo. O Retorno das Três Irmãs, um podcast da Renascença com o apoio da TAP. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP, está oficialmente em Portugal, com tudo o que faz de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos.